A evolução da humanidade se processa de forma contínua, mas volta e meia tem-se observado alguns saltos não esperados de maior transformação. Grandes avanços científicos ocorreram quando invenções tecnológicas inovadoras chegaram ao mercado consumidor ao redor do mundo. Olhando para o passado, podemos perceber inúmeros progressos atingidos pelo homem ao longo das eras, como por exemplo o controle do fogo, a domesticação dos animais, a invenção da agricultura, a criação de cidades, o desenvolvimento da imprensa ou ainda a construção de um avião comercial. A engenharia existiu muito antes da modernidade, mesmo que não recebesse esse título. E uma das provas disso são as construções mais antigas do mundo, ou ao menos o que restou delas por aí. Ademais, é extremamente difícil definir quais são as construções mais antigas do mundo. Isso porque você pode considerar de vários pontos de vista. Por exemplo, as que ainda estão de pé, as que realmente abrigaram pessoas, as que têm determinadas dimensões e etc. Além do mais, é considerável que qualquer construção que tenha sido feita pelo homem possui um determinado propósito para a humanidade. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar sobre as 5 construções mais antigas do mundo. Para esse vídeo ser mais historicamente compreensível, irei me basear de acordo com as pesquisas e estudos realizados por Christopher McFadden. Mas antes de começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. A engenharia antiga se caracterizava pelo empirismo, pois os engenheiros da época trabalhavam com base em conhecimentos passados por antepassados ou ainda com base na sua própria experiência através da observação. Em todas as ocasiões, o trabalho dos engenheiros é de fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, uma das coisas que não podemos esquecer é que um dos grandes diferenciais do ser humano é a sua habilidade técnica. Essa habilidade pode ser percebida há 2 milhões de anos, quando os hominídeos já fabricavam ferramentas rudimentares para a prática da caça. Com a nova revolução técnica ao passar dos milênios, surgiu um novo modelo de organização social. Em função dessa nova organização, o homem sente a necessidade de novas descobertas e realização de obras de maior porte em suas determinadas épocas, como por exemplo as pirâmides de Gizé, no Egito, que foram construídas há mais de 4.500 anos. Acredita-se que por volta de 2000 a.C., o homem descobriu o processo de fundição dos metais. Na mesma época, é descoberta a roda e inicialmente a construção de máquinas simples. Dessa forma, isso acabou possibilitando uma nova mudança na sociedade com a construção de templos, aquedutos, estradas e palácios. Ao longo dos séculos, ocorreu a evolução tecnológica e foi alcançada por artesãos de maneira empírica, que passavam seus conhecimentos a outras gerações. Nessa época, as habilidades técnicas eram obtidas por presente dos deuses, sendo passada apenas aos escolhidos por eles. Desde os primórdios, as técnicas mudaram muito, sendo aprimoradas de maneira significativa ao decorrer dos anos. Assim, surge o que muitos de nós chamamos de conhecimento teórico, para fundamentar tudo o que a prática pudesse desenvolver. Nesse processo de evolução, devido aos avanços do homem e da educação, surge um profissional focado na solução de problemas em que em primeiro momento não considerava tanto os aspectos teóricos, mas sim os práticos. Construiu estruturas, instrumentos, processos e dispositivos com base em observações passadas. Com a expansão do conhecimento científico, aplicado aos problemas práticos, nasce a figura do engenheiro. Aos poucos, a engenharia vai se estruturando, fruto da evolução da matemática, da interpretação de fenômenos físicos e de experimentos realizados em ambiente controlado. Beleza, isso é muito interessante, mas quais são essas primeiras obras na qual podemos considerar as mais antigas do mundo? É isso que vamos ver agora mesmo. O Göbekli Tepe, que também pode ser traduzido do turco como Monte com Barriga, fica localizado no sudoeste da Turquia e foi construído entre 8.400 a.C. a 12.000 a.C. No topo dessa colina, havia um santuário cujos restos atuais são pilares de 3 a 6 metros de altura e com 10 toneladas. Ele serviu para sustentar o telhado, animais esculpidos nesses pilares, como raposas, leões, patos, escorpiões e etc. Göbekli Tepe tem a construção muito sofisticada em alguns aspectos na sua época, principalmente quando se compara com outros sítios famosos ao redor do mundo, como a Grande Pirâmide de Gizé e as estátuas da Ilha de Páscoa. Hoje em dia, o local é considerado o primeiro grande monumento arquitetônico da humanidade. Além disso, algumas pesquisas mostram que o local está alinhado com algumas constelações, como Taurus e outra. Não só isso, mas uma outra curiosidade
é o fato de que os construtores enterravam o círculo de pedra propositalmente depois de algum tempo e abriu outro igual ou bastante similar um pouco mais adiante, enterrando de novo depois de certa época e assim por diante. De acordo com um especialista de plantão, existem 20 a 40 templos circulares em volta ao Göbekli Tepe, em que o mais antigo é o que possui a melhor condição em termos de arquitetura. Ou seja, se você parar para analisar sobre isso, parece que os construtores foram perdendo a habilidade de construção ao longo dos tempos. O Tel Caramel é um sítio arqueológico que fica ao norte da Síria e acredita-se que é a estrutura mais antiga de uma torre, sendo construída entre 9.670 a.C. a 11.000 a.C., quase perto da construção do Göbekli Tepe. No local, possui ainda alguns restos de estruturas de 5 torres. A mais baixa é a mais antiga com 6 metros de diâmetro. O local está localizado em um vale fértil de um rio que tem sido uma importante rota de comércio, uma ferrovia que ainda circula na aldeia atual e o Tel, cortando o local neolítico. Antes do início das escavações, acharam-se que os assentamentos sedentários pertencentes ocorriam apenas em construções com o primeiro cultivo de cereais e a primeira domesticação e criação de animais como ovelhas e cabras, marcando o início do período neolítico, parte de uma transição entre a cultura proto-neolítica e pré-cerâmica neolítica. No entanto, os restos e estruturas descobertos em Tel Caramel parecem ser mais antigas do que isso, dando a primeira evidência de assentamento permanente de pedra. A Torre de Jericó tinha um título de torre mais antiga do mundo até Tel Caramel ser descoberta. Ela foi construída em 8.000 a.C. de acordo com estudiosos e foi construída ao mesmo tempo que o Muro de Jericó. Ela foi construída usando pedra desnuda com uma escala interna de 22 escalas. De forma cônica, a torre tem quase 9 metros de diâmetro na base, diminuindo a 7 metros em cima, com muros aproximadamente de 1,5 metros de ancho. A construção da torre estima-se que levou 11.000 dias de trabalho. A torre foi interpretada como uma fortificação, um sistema anti-inundação, um centro ritual e um símbolo político de poder de comunidade e da recuperação do território. Um estudioso apresentou evidências de que ambas as construções datam de muitos antes, provavelmente da Idade da Pedra Neolítica, e faziam parte de uma cidade proto-cidade primitiva. A torre destaca a importância de Jericó para a compreensão de padrões de assentamento no período neolítico no sul do Levante. Çatalhöyük foi um assentamento neolítico que mostra um estágio cultural refinado, com casas de tijolos crus nas quais se entravam pelo teto, possivelmente por uma escada de madeira. O trânsito entre as casas se fazia por cima, já que não havia ruas entre elas. O local fica no sul da Turquia e acredita-se que foi construído entre 5.700 a 7.000 a.C. Tais casas tinham plataformas para sentar, dormir e a entrada era feita pelo teto. Atualmente, é um patrimônio mundial pela Unesco e acredita-se que tenha abrigado cerca de 10.000 pessoas. As áreas eram divididas em plataformas, separando as partes limpas das partes sujas. Os mortos eram enterrados dentro da própria casa em posição fetal, sob plataformas que talvez fossem usadas como cama. Há indicações de culto a algum deus com características de touro. O sítio neolítico de Quiroquitia, localizado a 32 km de Larnaca, no Chipre, foi supostamente construído entre 3.000 a 5.800 a.C. Os restos e objetos encontrados lá contribuíram para um grande avanço da compreensão da evolução da sociedade no local. É um dos locais pré-históricos mais importantes do Mediterrâneo Oriental. Quiroquitia é um sítio arqueológico excepcionalmente bem preservado que forneceu e contribuirá a fornecer dados científicos de grande importância relacionados à disseminação da civilização da Ásia para o mundo mediterrâneo. Os restos e achados da sociedade lançaram uma luz na evolução da sociedade humana nessa região fundamental. Apenas uma parte do local foi escavada, e assim formam uma reserva arqueológica excepcional para o estudo futuro. Galera, essas construções são extremamente antigas e elas são bastante interessantes. Confesso que vou colocar na minha lista de locais que pretendo conhecer um dia. E você, pretende conhecer esses lugares no futuro? Deixe nos comentários. Aproveite e deixe nos comentários que tipo de conteúdo você deseja aqui no canal. Então é isso. Fique bem, meus amigos.
Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai? E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!